Olá, boa noite. Bom, pessoal, a aula de hoje nós a utilizaremos para uma revisão, né? Tendo em vista que na semana que vem será a prova em nenhum de vocês, né? Como sempre, vocês já sabem que as questões são sempre pautadas nas aulas, né? E aqueles que as frequentam não terão dificuldade. Vocês foram uma turma que tiveram um pouquinho de problema na questão da matrícula, né? Devido à questão do programa Escola da Família. Mas mesmo assim, as aulas estão todas gravadas. Espero que vocês tenham acompanhado e se atualizado quanto a isso. E com essa revisão de hoje, acho que vai ajudar bastante. Então, primeira situação é sobre o ensino médio, né? O ensino de ciências da natureza e tecnologias no ensino médio. Então, todos esses materiais estão no portal, né? Mais uma vez eu coloquei hoje, tá? Então, tá bem tranquilo. Que é importante guardar aqui? Que assim como o ensino fundamental, o ensino de ciências é pautado por competências, tá? As mesmas 10 competências, elas servem para toda a educação básica. Lembrar que essas competências, algumas delas, para ser mais exato, 4, são focadas em habilidades socioemocionais. O que isso nos reforça, né? Reforça a questão que o aluno é visto como um ser integral, tá? Então, nós temos que pensar nele sempre, né, como um todo, tá? Lembrando a questão, relacionando os pilares cognitivo, o social, o emocional e o ético, né? Antes, o ensino médio, ele era visto apenas como um preparador para o curso superior, na verdade, para o vestibular, né? Então, esse era o foco. E hoje não, né? Se pensa também em questões como a questão do estilo de vida. Então, ali nós já temos, nessa fase, bastante alunos que já têm decidido o que querem, às vezes já são até provedores da família, tá? E não é o foco deles, o curso superior. Então, se perde essa característica, não é somente isso, tá? É importante também frisar a questão do protagonismo e da autonomia, tá? Como assim? Assim também como ensino fundamental, o aluno ele é protagonista, ele é visto como protagonista da sua aprendizagem. É igual na novela, o que é o protagonista? O ator principal. Ele constrói e não o professor, né? Então o professor tem que dar condições para que ele busque esse conhecimento, tá? E a autonomia, ele tem que buscar esse conhecimento, ele como ser principal, mas ele não precisa esperar essa ação do professor. Tudo isso muito bem elaborado e planejado pelos professores que perpassam por essa época na vida deles, tá? Deixa eu ver o que mais. Lá no ensino médio, aliás, no ensino fundamental, nós tínhamos 3 unidades temáticas, tá? No ensino médio, há uma fusão, né, de vida e evolução e terra e universo. E aí ela se torna vida, terra e cosmos, tá? E a outra unidade temática é matéria e energia. Então, isso é legal vocês darem uma relembrada também. Ensino fundamental temos 3, no ensino médio temos 2, né? Outra situação também bem, dei uma olhadinha sobre a questão dos processos e a política de investigação. Então, o aluno também tem esse potencial explorado, a questão investigatória, tá? Acho que é isso. As competências. Dê uma olhadinha nas competências do ensino médio. Tem nomes bastante técnicos, tá? Ninguém tá pedindo que vocês as decorem, até porque isso não é o propósito de ensino, nem nosso e nem que seja para eles. Mas é importante que vocês as conheçam, tá certo? Então, dê uma olhadinha, é bem importante isso. O outro assunto foi sobre letramento científico, né? Então, é só vocês darem uma relembrada no conceito de letramento científico. Então, eu utilizei até na aula uma frase assim: é preciso ler o mundo, né?
Muitos de nós, falando em letramento, e uma comparação bem simples entre alfabetização e letramento. Então, eu sou alfabetizada, eu sei decodificar o código de escrita, mas eu sei utilizar esse código no meu dia a dia? Nem sempre. Temos várias pessoas nessa situação. Tem pessoas que leem e escrevem. No entanto, ao ler um noticiário, ao ler um aviso, ele não compreende. Por quê? Porque ele não é letrado. Tá? Ele tem problema de interpretação, ele não sabe aplicar aquilo. Então, trazendo isso para as ciências, é bem parecido. O que é o letramento científico? O aluno, às vezes, ele é alfabetizado cientificamente, ele conhece os termos. No entanto, no seu dia a dia, ele não sabe utilizar esses termos. Um exemplo para ficar mais fácil. O aluno, ele sabe, ele aprendeu sobre energia elétrica, quilowatts, decibéis é de audição, sobre quilowatts, sobre a força, potência e tal. No entanto, no seu dia a dia, ele não sabe avaliar se aquela conta de energia é alta, se ele pode economizar, quais eletrodomésticos são mais vantajosos. Então, ele tem o conhecimento, no entanto, ele não sabe aplicar, tá? Dê uma lidinha nisso, com certeza vai ter algo na prova relacionado a isso, é muito importante. E a escola, né? Então, se se sabe dessa defasagem, o que a escola pode fazer? A escola e você como professor, ele tem que valorizar menos a questão da transmissão de conteúdos, né? E informações. E você tem que priorizar aqui essas ações que nós estávamos falando, a questão do desenvolvimento do pensamento científico pelo aluno. E através de habilidades, como investigação, análise, proposta de hipóteses, né? Testar explicações. Então, o aluno, ele investiga, ele busca, ele constrói e não só recebe conhecimento, tá bom? Vou ver o que mais aqui. Outro tema também foi a questão da origem da vida, né? Não é que vocês tenham que decorar todas as teorias de origem da vida, né? Vocês têm que ter esse conhecimento, porque vocês serão professores, ter o básico. Então, vamos lá falar sobre a questão do criacionismo, a panspermia, né? A biogênese, a biogênese. Então, quando esses temas forem citados, vocês têm que ter a mínima noção, tá? Mas mais importante que isso é se atentar enquanto a postura do professor ao tratar desses assuntos em sala de aula. Sempre bato nessa tecla com vocês, né? O professor, ele nunca discute conhecimentos, crenças religiosas, tá? Não é o objetivo dele. O objetivo dele é debater conhecimentos científicos. Então, isso é muito importante na postura de um professor. Pensem nas propostas de atividade. Nessa aula foi colocada uma proposta, né? O que você poderia trabalhar, de que maneira, que não afetasse também a questão da crença dos alunos, né? Porque o aluno vem com isso da casa, ele tem uma construção cultural, né? E não cabe a você desconstruir, você apenas vai trazer mais uma informação, mostrando que é uma explicação científica, que ela nunca é fechada, né? E que há modelos que tentam provar, falar dos experimentos e assim por diante, tá certo? Outro tema, a questão da adaptação de seres vivos, né? Então, dá uma olhadinha em conceitos, os tipos de adaptações, que nós temos as adaptações estruturais, as fisiológicas e as comportamentais. O que caracteriza cada uma delas, né? E tem bastante exemplos também. Nessa aula, eu utilizei como uma proposta, foi a questão da pesquisa. Tem um vídeo, né, que eu coloquei para vocês, que fala um pouquinho desse trabalho de pesquisa para o aluno. Como que eu, professor, eu trabalho a pesquisa com o aluno? Mando ele procurar de qualquer jeito, né? Como eu vou organizar isso? Tem no vídeo. Então, dê uma relembrada. Também essa situação será abordada na prova, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui.
questão do direcionamento, né, organização e encaminhamento dessa pesquisa. Como que o professor deve conduzir para que realmente ela tenha um efeito de acordo com a proposta, que o aluno seja um protagonista, que ele haja de forma investigativa, né, e tenha autonomia. Então, tudo isso o professor tem que agir com intencionalidade, senão vai virar um copia e cola, você não consegue atingir, tá certo? Nessa aula também teve uma proposta de jogo, então dá uma olhadinha sobre isso, a questão do jogo, né? Lá tem o jogo do bico dos tentilhões, onde utilizávamos pinças, tesouras, né? Simulando o bico dos tentilhões adaptados aos alimentos. Então dá uma olhadinha lá. O outro tema, acho que é o último, né? Falando sobre os princípios de mutação, recombinação gênica, seleção natural e adaptação. Lembrando que todos esses princípios, né, são o que determinam a teoria moderna da evolução. Na verdade, aqui é uma introdução à questão da evolução, que a gente vai debater mais a fundo, né? E como que o professor apresenta isso de uma forma significativa para o aluno. Nós conversamos bastante na última aula sobre a questão da mutação. Falei com vocês sobre o X-Men, né? Até eu lembro que acho que foi o Robson e o André, né? O André não, o Bruno, que comentou que ele conhece, tá? Então, trouxemos essa comparação, tá? Falando que muitas questões de história em quadrinhos, também eles aproveitam disso daí, tá? Então, é uma abordagem bem interessante. Nessa aula também, falamos sobre uma reportagem que traz uma situação que apresenta uma reportagem num jornal, né, falando da importância da mutação em relação a conquistas médicas. Então, também é uma forma de abordar o conteúdo. Deixa eu ver o que mais. Da questão do gibi, do mangá e acho que era isso. Dê uma olhadinha em seleção natural, né? Já foi falado. E a questão da adaptação, tá? Pensar em questão de todos os itens que interferem. Então, a prova, vocês veem que está bem tranquila, tá? Serão 6 questões objetivas e 2 dissertativas. Acho que esse vídeo vai ajudá-los bastante e mais a revisão na aula de hoje, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e boa prova a todos.